Oi, pessoal! No podcast de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a raiva. Essa emoção que muitas pessoas veem como algo ruim, algo que devem reprimir, esconder e fazer desaparecer. Só que a raiva é uma emoção natural, nem boa nem má, mas como fomos ensinados que ela é ruim e até imoral, muitos de nós reprimimos a raiva e isso tem consequências psicológicas e físicas muito desagradáveis. E nesse podcast, conheceremos 5 dessas consequências. Você se sente triste sem motivo nenhum. Sente desesperança e um certo vazio, uma falta de energia e de motivação. E tudo isso dura bastante tempo. Bom, quando internalizamos a raiva, ela pode se tornar depressão. E quem tem essa tendência acaba ficando triste e para baixo com tudo, quando, na verdade, está com raiva de uma coisa específica. Mas por que isso acontece? Bom, pessoas que reprimem a raiva podem ter medo de que, se elas expressarem o que sentem, serão rejeitadas ou abandonadas. Sim, porque quando conflitos acontecem, o medo de que a raiva vai destruir aquela relação pode se tornar maior que tudo. Só que quando a raiva é internalizada, ela pode se tornar um sentimento tóxico de vergonha e culpa. E isso abrirá o caminho para a depressão. Muita gente aprendeu na família, na escola ou na religião que a raiva é imoral. Então essas pessoas acabam tendo medo do poder da própria raiva. E quando ela emerge, um conflito intenso se instala, junto com o desejo de esmagar a raiva. Então a pessoa pode mudar o foco e, em vez de pensar na raiva, ela pensa no que pode fazer para apaziguar a situação, ou manter a harmonia e evitar conflitos. Essa tendência é muito comum em pessoas emocionalmente sensíveis ou altamente empáticas. Sim, porque elas ouviram a vida inteira que são muito dramáticas, muito sensíveis, que se importam demais com coisas pequenas. Então, para conseguirem sobreviver, elas aprenderam a silenciar o que sentem e aceitaram o papel de pessoas invisíveis ou apaziguadoras, aquelas que fazem tudo para não chatear ninguém com suas necessidades emocionais. A paranoia é um subproduto menos conhecido da raiva reprimida, mas ela também pode ocorrer. Quando alguém reprime a raiva, ela pode deixar de reconhecer qual a situação que causou essa emoção e começar a considerar que as outras pessoas são, em geral, hostis. O indivíduo começa a perceber o mundo como um lugar estranho e perigoso e acha muito difícil confiar nos outros. E se por um pequeno instante ele expressar pelo menos um pouco da raiva que sente, será tomado por um medo irracional de que os outros irão puni-lo. Esse tipo de raiva é quieta e, mesmo quando ela se expressa, toma aparências de frustração ou chateação e não de raiva propriamente dita. Sim, porque quando a raiva reprimida se mescla ao perfeccionismo ou tendências compulsivas, ela pode se manifestar de uma forma muito arrogante, na qual a pessoa se torna excessivamente crítica de si mesma e dos outros. A pessoa perfeccionista reprime sentimentos por essas duas razões, ou porque não consegue atingir o nível de perfeição que desejaria, ou porque convive com pessoas desleixadas e antiéticas. Afinal, como ela tem dedicado a vida inteira ao objetivo de ser perfeita, ela se sente ressentida ao ver outras pessoas que não fazem a mesma coisa e continuam vivendo bem a si mesmo. A raiva passivo-agressiva frequentemente tem a ver com sabotagem, ou seja, uma pessoa pode fingir que esqueceu algo, não cumprir certas responsabilidades, empurrar com a barriga ou fazer as coisas de forma desleixada. Ela também pode dar um gelo em alguém, fazer comentários jocosos, não cumprir o que prometeu ou se recusar a fazer alguma coisa. Esse tipo de conduta pode danificar seriamente o relacionamento ao longo do tempo, porque a pessoa que recebe a agressividade passiva se sente punida sem saber exatamente o motivo e sem poder se defender ou justificar. E aí, você conhece alguém que se encaixa em algum desses perfis? Bom, a raiva é uma emoção importante no psiquismo humano e não deve ser banida ou reprimida. Ela pode ser útil porque indica que algo nos desagrada, ofende ou ameaça.
Mas isso não quer dizer que devemos agir sob o impulso da raiva. Não, a raiva não é boa conselheira. Mas ser capaz de sentir raiva, de reconhecê-la e de saber lidar com ela de forma produtiva, saindo para uma caminhada, praticando um esporte ou fazendo meditação, é sinal de saúde psicológica.